Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Renan, e você já viu uma carta que o Lázaro deixou em um dos locais onde ele passou? Aguarda aí, depois da vinheta que eu te mostro. Primeiro de tudo, falar um pouquinho para você sobre a minha experiência. Não é minha especialidade, mas eu tenho algum treinamento em grafotécnica, eu posso passar alguns conhecimentos a respeito disso para vocês, e eu vou mostrar isso com base numa carta que, a princípio, foi deixada por Lázaro em um local. Por que eu digo a princípio? Muitos veículos daí, assim que encontraram a carta, automaticamente já disseram que a carta era dele, foi deixada dele no local. Mas a gente não pode atestar isso sem um mínimo de embasamento, sem um mínimo de fazer um exame sobre isso. É claro que a grande mídia não faz isso por mau caratismo. Um exemplo que a gente pode dar é a carta que foi, a princípio, dita que foi escrita por Jack o Estripador, o famoso serial killer de Londres. Depois de estudos, foi detectado que essa carta não foi escrita por Jack o Estripador. Essa carta, a princípio, se não me engano, foi escrita por um repórter do jornal para criar uma matéria. Só que essa pressa para divulgar a notícia, de repente para ganhar cliques, para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, ela causa danos, muitas vezes, ao caso, e também causa divulgação de boatos. Isso é muito ruim para todo mundo. Primeiro de tudo, a gente não pode analisar qualquer informação que a gente tem por aí, qualquer boato que a gente tem por aí. A fonte tem que ser, no mínimo, um pouco mais confiável, tem que mostrar materialidade para a gente poder fazer uma análise com algum embasamento ainda sobre isso. Lembrando que a gente não tem acesso a todas as informações do caso, porque muitas informações não vão para a imprensa, ou seja, tem que tomar cuidado com base no que a gente vai analisar. Então, primeiro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente começar a entender o que a gente vai trabalhar, a gente precisa primeiro conhecer um pouco do histórico do Lázaro. Então, como é que a gente vai começar? Começar sobre a escolaridade dele. É essa matéria aqui que saiu no Bahia Notícias. Então, aqui, ó, vou ler aqui para vocês. Caso Lázaro, maníaco do Distrito Federal, abandonou a escola na 7ª série e registra suspensão em História. Em 2005, a Escola Municipal Márcia Maria de Carneiro Messia testemunhou a evolução de um jovem de 16 anos, que era o Lázaro Barbosa, começou a 5ª série e a 6ª série em um fluxo para acelerar adolescentes mais velhos atrasados em idade escolar, com notas baixas e em todas as matérias. Isso aqui, pessoal, a princípio parece que é aquele tal do supletivo. Me parece que é alguma coisa assim. Onde conseguiu ser aprovado desde a primeira unidade. Para quem iniciou o ano com 3 e 6 em História e terminou em 10 na última. Lázaro também é um exemplo de transformação e educação para ter na vida de um jovem. A história não termina assim. O adolescente foi aceito no fluxo, antigamente denominado Educação para Jovens e Adultos, que é o EGA, pela idade avançada. No ano seguinte, Lázaro não completou 18 anos sem abandonar a jornada pedagógica, após repetir o mau desempenho da primeira unidade do anterior. O jovem abandonou a escola, localizado na sede da Barra do Mendes. 2 anos depois, ele entraria para a história do povoado de Melancia, onde morava e onde estreou a vida de crimes. Então, isso aí que você está vendo agora na tela é justamente um pedaço do histórico escolar dele. Isso daqui você consegue ver aqui, ó, que é a princípio da 5ª série, você consegue ver aqui. O ano onde isso ocorreu foi em 2005. Aqui você consegue mais alguns dados sobre ele. Então, o que a gente pode ver aqui? Português, nota 5. Ciências, 4. Geografia, 3,6. História, 2,2. Inglês, 2,8. Língua portuguesa, isso aqui já é da 7ª série. Língua portuguesa, 2,7. Matemática, 5. A princípio é a maior nota que nós temos aqui. Acredito que isso vai de 0 a 10. Ciências, 3. Geografia, 3,7. História, 5. E desenho geométrico, 5,1. Então, o que nós podemos avaliar aqui já? Já é um desempenho escolar muito baixo. Ou seja, se a média for 5, ainda assim ele encontra-se abaixo da média.
Junto a isso, nós temos aqui, ó, uma medida, digamos assim, disciplinar, que ocorreu ele na época aqui da escola. O ano foi em 2005, que é, deixa eu ver aqui, 2005, que é quando ele estava a princípio aqui fazendo a quinta série, digamos assim. Então esse é um comunicado aí não fala muita coisa. Por quê? Eu pesquisando sobre o assunto, esse comunicado só diz que ele teve alguma atitude e foi repreendido, foi devidamente advertido e suspenso. Aqui, ó, vou ler aqui para vocês, ó. Prezado aluno ou aluna, através desse, queremos comunicar-lhe que imediatamente ocorrido em 30 de 5 de 2005, de acordo com o Regimento Unificado do Estado da Bahia, no artigo 168 da Lei 6677 de 94, fica estabelecida a sua suspensão das aulas no período de 31 de 5 de 2005 até 1 de 6 de 2005, na certeza de que irá refletir sobre o acontecido e tomar uma postura diferente do momento. Agradecemos a sua atenção. Então, o que isso diz pra gente? Só que ele recebeu uma suspensão, uma medida, digamos assim, punitiva e não mostra nada. Infelizmente, a escola ela também não faz o registro para a gente saber o que ocorreu nesses dias anteriores para ele receber essa punição. Nessa matéria ainda foi feita entrevista com, se não me engano, o porteiro, que ele ainda trabalhava lá desde aquela época e ele também não se lembra do que ocorreu nesse caso. Fiz até aqui um processamento nessa imagem para ver se conseguia encontrar alguma informação útil aqui atrás, que tem aqui um documento sobreposto, mas era só uma ficha mesmo de matrícula, não tem muita informação útil não. Então, partir para o próximo tópico. Por que eu massifiquei esse histórico dele escolar? Por que eu dei ênfase nas notas? Por que eu dei ênfase nele ter saído quando ter abandonado a escola, mais ou menos ali na 7ª série? Por que eu dei ênfase nessas coisas? Porque vamos começar analisando essa carta aí que vocês estão vendo na tela. Essa carta aí é uma carta que atribui a ele. Então, primeira coisa que a gente percebe aqui nessa carta, só olhando para ela, só olhando, a caligrafia ela é muito boa, você consegue ler tranquilamente, sem problemas, o que diz. Ela está muito bem estruturada, se você observar. Essa carta, ela claramente foi escrita por alguém que tinha um bom treinamento, alguém que treina muito bem, tem uma boa escrita, pelo menos. E por que eu estou dizendo isso? Para uma pessoa ter uma boa escrita, o que ela tem que fazer? São duas possibilidades. Ou ela nascer já com um dom disso, de ter uma ótima caligrafia. Pode acontecer, acontece, por exemplo, com pessoas que desenham muito bem, ou ela já nasce com essa predisposição, ou ela treina. Como é que você vai treinar escrita? Simples. O melhor lugar que você tem, onde uma criança treina a escrita, é na escola. Por isso que eu citei bastante o histórico escolar dele. Se ele tem uma formação minimamente comum, ou seja, primeira série, alfabetização, por aí vai, então ensino médio, ele tem uma prática na sua escrita. Se ele tem isso interrompido, obviamente isso vai prejudicar a escrita dele. Com base no histórico dele, nas medidas disciplinares, o abandono da escola, que dificilmente ele teria uma escrita nesse nível aqui de caligrafia. Dificilmente. Essa daqui é um exemplo da letra dele, 8 anos depois, mais ou menos ali 8 anos depois daquele boletim escolar. Mas lembrando, ele já tinha abandonado em 2007, ou seja, ele a princípio não fez nenhum estudo daquele período para esse. Posso estar enganado, mas não fez. Então, olha a diferença aqui para vocês observarem dessa caligrafia, que nós temos aqui em vermelho, para essa outra caligrafia aqui, que nós temos em preto. É muita diferença de uma para outra. Essa daqui, a gente tem uma certeza que foi escrita por ele. Essa daqui seria a dúvida. Então percebe que ela tem bastante distinção entre uma e outra. E outro detalhe, essa daqui ela consegue esse nível de organização
mesmo em uma folha sem pauta. Essa aqui nós temos com pauta. Só um detalhe, uma curiosidade que eu vou mostrar dessa imagem aqui, é que essa carta aqui, ela reflete um texto bastante conhecido. Essa parte aqui, essa carta aqui que está escrita, ela possui basicamente a mensagem que está contida nesse vídeo aqui. Obviamente eu não vou deixar o vídeo na íntegra, mas vocês vão ver um pedaço aí que bate exatamente com o que está ali. Algumas coisas foram omitidas nessa carta aqui, justamente as partes que fazem referência aos personagens do filme. Então vou deixar aqui para vocês escutarem. Eu vou acompanhar aqui essa parte, vocês vão ver as diferenças que tem. Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo. Essa parte não tem. Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir, para o bem e para o mal. Vê que realmente tem algumas alterações aqui. Antes do final da história, a piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Então, essa aí é basicamente a mensagem que foi retirada dessa parte aí do filme Senhor dos Anéis. Acho muito pouco provável que ele seja um fã do Senhor dos Anéis a ponto de decorar parcialmente, mesmo que seja parcial, como a gente viu aqui, essa fala. Eu mesmo vi Senhor dos Anéis umas 3 vezes, incluindo a versão estendida, e não tinha decorado essa fala daí. Eu lembrava até de alguma coisa, mas não disso tudo. O que pode ter acontecido? Talvez ele tenha se ficado, talvez ele tenha entrado em uma casa, e o tempo que ele ficou na casa, possivelmente ele viu televisão e tem esse texto aí. Pouco provável que ele escreveu essa carta. Então o que a gente pode adotar sobre isso daí? Qual a possibilidade dessa carta ter sido escrita nesse local? Primeiro, para você poder escrever uma carta nessa qualidade, é importante você ter devidamente um apoio, ou seja, ter uma mesa confortável para escrever, porque a qualidade da grafia está muito boa. Outro detalhe que a gente podia analisar, se a gente tivesse essa carta em mãos, pudesse analisar. Reparem aqui que tem dobras. Daria para a gente saber, através das marcas deixadas na escrita, se essa folha foi dobrada antes ou depois. O que isso quer dizer? Se esse papel ele foi dobrado e depois escrito, ou se ele foi escrito e depois foi dobrado. Para que isso auxiliaria? Para saber se a pessoa que escreveu, ela levou o papel para esse local e depois escreveu, ou se ela simplesmente escreveu, ou se ela já estava escrita e a pessoa dobrou o papel para poder guardar e transportar com ela. Mas vamos adotar que essa aqui é uma amostra da caligrafia do Lázaro. E o que a gente encontrou nesse local? Duas cartas. Duas amostras de caligrafia. Essa aqui. Essas duas amostras aí de caligrafia foram encontradas próximas. Nós temos a de vermelho e nós temos aqui também essa daqui, que a princípio está de caneta preta, a gente não dá para definir muito bem só olhando a imagem. Então, olha só, duas canetas, duas caligrafias bem distintas. O papel, a gente não tem como dizer que é o mesmo, mas se reparar aí, também foi dobrado. Possivelmente esse papel também foi encontrado no local. E agora a gente vai fazer uma comparação entre essa carta aqui, que é uma comprovada que foi ele escrito, que foi o próprio Lázaro que escreveu, e esse outro bilhete aqui. Se você olhar,
é muito mais plausível essa carta aqui do que a anterior em vermelho. Por que eu digo isso? Vocês podem estar entendendo também que tem muita diferença entre uma letra e outra, mas vocês também têm que entender que essa carta aqui, que a carta à esquerda, foi escrita em condições diferentes do que a carta à direita. Por que eu estou falando isso? Olha só, essa carta aqui em preto, ela foi escrita em condições ótimas, ou seja, estava confortável, possivelmente em cima de uma mesa, possivelmente com tempo hábil para escrever essa carta, e foi escrito com calma e tranquilidade. Possivelmente foi escrito mais de uma vez, ele pode ter passado a limpa e teve tempo para isso, coisa que não ocorreu nesse outro exemplo aqui, nessa outra amostra da caligrafia. Se vocês olharem, está bem retorcido. O que acontece aqui? Está bem desnivelado. Isso, ou seja, essa aqui ele escreveu rápido. Só uma maneira ali, ele não, tá? A pessoa que escreveu rápido. Só uma maneira ali para escrever e deixar ali no local. Uma coisa que chama a atenção, que mostra até um pouco da pressa de quem escreveu, foi essa correção que foi feita aqui. Se você reparar, a pessoa escreveu o nome e depois notou que esqueceu o D. Então, nós temos o D aqui ocupando um espaço que era para ser mais ou menos esse espaço aqui. Então, notavelmente, a pessoa escreveu tudo e depois colocou ali o DE naquele espaço ali. Mas a gente pode falar assim, mas ele errou, ele erraria o próprio nome? É complicado dizer, porque eu não sei as circunstâncias que ele escreveu, que o escritor escreveu essa carta, mas eu não me admiraria não uma pessoa errar o próprio nome, ou esquecer em algumas circunstâncias. Ou, como eu falei, alguém realmente que queria se passar por ele, escreveu isso daí e colocou. O que eu fiz aqui primeiro para vocês poderem observar? Nessa aqui, que era a questionada, eu separei todas as letras aqui presentes e separei ela aqui embaixo. Logo depois eu fui procurando essas letras aqui na carta que serviria, gente, como referência. Então repare o seguinte, olha esse L aqui, que é esse primeiro L aqui. A gente encontra ele aqui na escrita Lázaro. E outro detalhe que eu esqueci de mencionar. No caso dessa amostra aqui, a amostra questionada, repare que só temos letras maiúsculas. Então, para fazer análise, eu só poderia encontrar letras maiúsculas do outro lado. Então, foi isso que eu tentei encontrar do outro lado. As mesmas letras aqui, as mesmas letras na amostra de referência. Então, nós temos aqui o L, que nós encontramos o L maiúsculo aqui. Aqui a gente não tem esse enlaçamento aqui da construção que ele fez do L, mas nós temos a inclinação, que é uma inclinação similar ao que ele usa para escrever. No A, temos outros A's aqui, tá? A gente poderia usar como referência, mas eu peguei esse aqui. Repare o seguinte, esse A aqui está no atenciosamente. Esse aqui que eu consegui a letra maiúscula dele. Repara primeiro na inclinação do A. Ela está presente. Repara na ponta que o A faz, que também faz uma ponta aqui. E repara também nessa barra aqui, da barra do A, que ela é no sentido para cima. Ela começa embaixo e sobe. Você também tem isso daqui. Como no caso, como eu falei, isso aqui ele escreveu de maneira confortável. Isso aqui ele escreveu rápido. Então, por isso, pode ser que talvez tenha vazado o traço. Você vê que o traço nem sempre vaza. Como aqui, por exemplo, não vazou. Aqui não vazou. Aqui vazou talvez um pouquinho. Então, mas nesse exemplo aqui vazou. Mas ele tem uma tendência aqui em cima, ó, também de não vazar. Depende da pressa que ele está escrevendo. O S, pessoal, tem uma peculiaridade. Eu não encontrei nenhum S maiúsculo, mas eu encontrei alguns S semelhantes. Qual a parte semelhante que eu encontrei? Repara no seguinte, esse arremate aqui, ó.
Ele é construído aqui e arremata aqui para finalizar. E é o mesmo arremate que nós temos aqui no final, essa puxadinha de leve que a pessoa acaba dando. Isso daí é um exemplo de uma similaridade. A gente não conseguiu pegar, obviamente, esses manuscritos na mão, porque a gente poderia ver a forma de construir também. A forma que foi construída, justamente os arremates, daria para a gente avaliar a velocidade que ele fez cada letra. Tudo isso a gente poderia avaliar através da carta na mão, que a gente não tem. O R, eu não consegui encontrar semelhança em um R aqui, porque eles usam muito R minúsculo aqui e não tem nenhum R maiúsculo para a gente ter uma referência para poder fazer a comparação. O O eu achei algumas coisas interessantes, porque se você olhar aqui, tem o que a gente chama uma emenda aqui, ó, do início e o fim, eles terminam bem próximos. O que a gente vê aqui, o início e o fim também terminando bem próximos. Isso é apenas uma característica. Tem outros Os aqui com a mesma característica. O B é um traço que me chamou bastante atenção. Se você olhar aqui, ó, tem esse enlace aqui, ó, no B. E todos os outros Bs que ele usa tem uma coisa parecida. Se você olhar aqui, ó. Também temos esse bico aqui que o B faz, e a maioria dos Bs também faz um bico dele. Também temos o E, aqui, ó, que nós temos também uma referência aqui, ó, uma parte aqui. Pode ser isso. Eu precisaria ver uma imagem com um pouco melhor de qualidade, mas pode ser isso. Nós temos uma referência aqui na letra U, aqui, ó, de Souza, que repara o seguinte, a primeira perna é inferior à segunda. E a gente vê um pouco disso. Nas outras aqui seria uma característica também. Aí você me pergunta assim, qual dessas cartas foi escrita pelo Lázaro? Sinceramente, com base só nessas informações que eu apresentei para vocês, não tem como a gente afirmar qual das cartas foi escrita pelo Lázaro. Porém, o que eu posso dizer para vocês aqui? Com base na escolaridade dele, no pouco treinamento que eu acredito que ele teve em relação à escrita, eu acho pouco provável que essa carta aqui em vermelho tenha sido escrita pelo Lázaro. Pouco provável mesmo. Porque com base numa carta, aqui, ó, com base numa carta que ele já escreveu em 2013. Uma pessoa, para ter uma evolução dessa escrita aqui para essa escrita aqui, tem que ter bastante evolução, bastante treinamento. Impossível? Não é impossível, mas é uma evolução notável da escrita aqui que nós temos em preto para a escrita que nós temos aqui em vermelho. É uma evolução notável, é bem provável que essa carta aqui não tenha sido escrita por ele. Possivelmente ele encontrou em algum local e guardou. E a gente pode até tomar em condições que está vendo aqui começa com letra minúscula. Talvez essa carta aqui tenha alguma coisa antes. Pode ser que tenha uma primeira página. Em relação ao que a gente analisou, é muito mais provável que ele tenha escrito essa amostra aqui, porque ela mostra muito mais convergência com o que a gente encontrou nessa aqui em preto. Então, é possível que ele tenha escrito essa. Pessoal, não entendam mal. Eu não quero dizer que uma pessoa que não teve estudo, ela vai ter uma letra ruim. Eu só quero dizer que uma pessoa que não teve o curso normal do estudo, ela não vai ter a mesma prática de uma pessoa que teve. E o lugar onde a pessoa mais pratica a escrita seria na escola. Por isso, uma pessoa que tecnicamente cursou a escola, ela tem uma maior probabilidade de ter uma letra melhor do que uma pessoa que não participou, não praticou, não cursou ali o seu período normal da escola. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua dúvida a respeito disso, e a gente responde aí assim que possível, em qualquer lugar aí que você deixar sua pergunta. Se eu encontrar, eu respondo. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!